Hoje eu quero te ensinar uma técnica e se você conhece, eu quero ajudar você a aprimorar ela para que você possa utilizar de verdade, para que você possa ter maior produtividade nos seus estudos. Fica comigo. Tudo bom, pessoal? Aqui é o Professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender, como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance, como fazer esse estudo para o longo prazo, fazer com que um ano de estudo seja equivalente a 5 anos de preparação. E hoje a gente vai trabalhar uma técnica muito legal, que é a técnica Pomodoro. Mas antes de mais nada, eu já peço o teu like, eu peço ainda que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e peça as notificações. Isso vai ajudar o YouTube a descobrir que esses vídeos são importantes para ti e eu vou aparecer com mais frequência aí na sua frente. E se você achar que o professor é chato, que o professor não vai te ajudar, é muito simples, se descadastra do canal ou não leva a sério o que o YouTube mostrar. E simples assim. O pior é daqui a pouco você deixar passar o meu vídeo, esquecer de fazer isso aí e a gente acabar não se encontrando outras vezes. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre uma técnica Pomodoro e vou deixar também o link aqui embaixo na descrição de um e-book, os 10 mandamentos de estudo de alta performance. São 10 dicas excelentes para você catapultar esse seu estudo, fazer um estudo de verdade, um estudo que vai fazer com que o que você estudou vá para o longo prazo, que você consiga a sua tão sonhada aprovação, fazer com que aquele ano de estudo, um ano de estudo, seja equivalente a 5 anos de preparação. E o vídeo de hoje é sobre a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é uma técnica utilizada para você em que o seu tempo é feito em escala. A sua escala de tempo agora já é de 25 minutos, ou seja, é um tempo como se fosse de 20 em 25 minutos. O Francesco lá, se eu não me engano é Francesco, que criou essa técnica, ele utilizou essa técnica para ajudar na sua produtividade do tempo. Para ele o tempo passou, como ele tinha dizem, né, que ele tinha um tomatinho lá que ele girava e rodava os 25 minutinhos, aquele de cozinha que ele utilizou, ele acabou colocando como aqueles 25 minutos como uma escala de tempo. Tudo para ele era 25 minutos. Tem a ver também com os 25 minutos em que a gente tem uma concentração máxima. Então a gente, quando começa uma atividade, quando começa uma tarefa, normalmente a gente começa com muita concentração no início e vai perdendo essa concentração ao longo do tempo. Eu já falei para vocês em outros vídeos, a gente tem uma enzima que é utilizada para as nossas sinapses nos nossos neurônios. E essas enzimas vão se esgotando ao longo do tempo, prejudicando, desgastando, fazendo com que a gente gaste muito mais energia para ficar concentrado depois de 40, 45 minutos de estudo. Então é bom uma pausa para recuperar essas enzimas e ter a grande concentração. Então seja pelo lado fisiológico, como também pelo lado mental, daqui a pouco você para estudar durante 1 hora, 2, 3 horas, e aí você não consegue se desligar do mundo externo. No mundo externo vão continuar boletos para pagar, no mundo externo vai ter o seu patrão, vai continuar existindo, vai ter uma série de coisas que não vão se apagar. E também, hoje em dia, trabalhando com família, homeschooling e etc., a casa está mais cheia. E a casa mais cheia faz com que mais vezes você sofra interrupções. Então essa é uma maneira de você melhorar isso, fazer uma gestão. O que é a regra, o que é o Pomodoro, qual é essa estratégia e qual é a regra? São regras simples. A primeira regra é que a escala de tempo agora passa a ser de 25 minutos. Então de 25 minutos em 25 minutos significa um Pomodoro. E a partir de agora, tudo que você for medir, quantificar, que seja em tempo, você vai utilizar Pomodoro. Então, em vez de você dizer que vai estudar 2, 3 horas, você vai dizer que vai estudar 3, 4, 5, 6 Pomodoros. E a partir daí, colocar o seu planejamento como Pomodoros. E a regra de ouro é a seguinte: parou o tempo, chegou no tempo, chegou nos 25 minutos, para tudo, não importa onde você esteja, para tudo, deixa o caderno, larga tudo e aí você vai contar 5 minutinhos de descanso. Então, para cada Pomodoro de 25 minutos, 5 minutinhos de descanso e aí retoma para a atividade que você... E aí você pode trocar de atividade, etc. Mas, enfim, pode continuar na mesma atividade, mas é importante a pausa e é importante parar naquele minuto. Não tem nem mais um segundo a mais. É como se fosse o juiz dizendo apitou o jogo. E a outra regra importante é que a cada 4
ciclos de Pomodoro, você dê um descanso de 15 minutinhos, né? E aí vem a calhar a nossa ideia lá das enzimas que vão se esgotando. E a ideia é ter mais concentração. Aí você pode se perguntar, mas professor, o senhor está dizendo que eu vou parar da minha primeira meia hora, 5 minutos a cada meia hora, e depois de 4 Pomodoros, ou depois de 2 horas, ainda vou fazer mais uma pausa de 15 minutos, então o meu dia de estudo de 4 horas eu vou perder no mínimo mais ou menos uns 35 minutos nessa parada toda. Aí eu digo que esse tempo perdido, na verdade, vai ser um acréscimo na sua produtividade. Se você levar em conta que, como num jogo de basquete, em que a cada bola parada é cronometrado, é parado o tempo, né? Você vai ver que um jogo de 20 minutos, um break de 15, 20 minutos, agora nem sei quanto mais o break do basquete, mas que seja de 15, 20 minutos, vai demorar uns 30 minutos. Quando você olhar, e se você fizer isso num jogo de futebol que você está acompanhando, dá uma parada a cada bola que sai, a cada falta, a cada lance parado, você vai ver que dos 45 minutos do seu tempo, na verdade a bola rodou mesmo durante 30, 35 minutos, quando muito. Né? Às vezes até 20, 25 minutos. Ou seja, existe tempo perdido. E se existe tempo perdido, o Pomodoro parte desse princípio que existe tempo perdido. Existindo tempo perdido, você não vai utilizar esse tempo. Porque o que acontece? A gente está ali estudando e daqui a pouco toda hora bate na porta um familiar de alguma atividade que aconteceu, alguma coisa que aconteceu, o telefone, né? Às vezes apita o WhatsApp, né? Você vai ficar 4, 5 horas estudando. Você não pode se dar o luxo de desligar o WhatsApp para o seu chefe daqui a pouco. Você não pode se dar o luxo de desligar o WhatsApp para o seu filho que está fora de casa. Ou então você não pode se dar o luxo de desligar o WhatsApp. Mas quando você pega e coloca esse tempo de 25 minutos e na pausa você faz uma conexão aí com o mundo real, as pessoas que estão lá fora, que iriam te interromper, sabem que daqui meia hora você vai aparecer ali, se é uma coisa urgente. Sabe que daqui 2 horas você vai ter uns 15 minutinhos para resolver alguma coisa. Então isso aí vai ajudar a ter menos interrupção. Isso aí, outro benefício importante é que isso vai ajudar você a planejar melhor o tempo. Você vai ter uma noção melhor do seu tempo, porque hoje você não sabe quando você estuda e quanto você rende no determinado estudo. Por exemplo, se eu for estudar direito constitucional, que eu sei mais, e for estudar ele, eu vou andar num certo ritmo. Agora, se eu for estudar, por exemplo, direito tributário, daqui a pouco o direito tributário, eu vou pegar um código tributário, eu não gosto tanto da matéria, acho mais difícil, o meu rendimento pode ser menor. Mas eu acho isso, eu não tenho a certeza. Agora, quando eu dimensiono por Pomodoros, faço um planejamento prévio aí, e por isso é importante para fins de planejamento, eu faço um planejamento prévio, eu sei, eu vou deixar 2 Pomodoros para estudar constitucional, 2 Pomodoros para estudar direito tributário. Com o tempo eu vou saber exatamente quanto que eu rendo mais ou menos. Eu sei que direito constitucional, eu pegando na minha apostila ali, em um Pomodoro eu avanço 20, 25 páginas. E por outro lado, direito tributário, eu vejo que eu avanço no máximo 15 páginas. Então eu tenho essa noção. Essa noção me ajuda a dimensionar e metrificar mais o meu estudo, porque eu tenho essa consciência. Por que eu tenho essa consciência? Porque quando dá os 25 minutos eu parei. E quando parei eu sei. Outra coisa, a gente tem na nossa memória uma memória muito boa no início das nossas atividades e uma boa memória no fim das atividades. Então, quando eu encurto esse tempo, e aí o que acontece? A memória, quando eu tenho um tempo muito espaçado, estudando, por exemplo, uma matéria, 4 horas estudando uma matéria, aí eu tenho uma boa concentração no início, na primeira meia hora, que eu vou lembrar bem, e eu tenho uma boa memória no final, que é como se fosse uma fotografia. Cada vez que a gente muda uma tarefa, é como se tivesse uma fotografia de memória para nos dar o becoming, né? Para a gente poder retornar para essa tarefa de novo. Isso é fisiológico no nosso, já estudado na neurociência, no nosso cérebro. Então a cada mudança de tarefa a gente tem essa memória mais forte. Então basta você ver que quando você quer se lembrar de alguma coisa que aconteceu, você vai lembrar várias coisas que foram de mudanças de tarefa. Quando eu estava dirigindo e cheguei em determinado lugar, quando eu estava almoçando e terminei meu almoço, quando eu estava fazendo tal atividade, comecei e terminei. Então as mudanças de tarefa, elas marcam mais.
Então, quando você termina uma tarefa, você marca aquilo ali que você estudou. E quando você retoma depois do próximo Pomodoro, depois do próximo dia, você vai ter aquela memória de Becoming, vai voltar. E aí, se o espaço entre o início e o final da tarefa for encurtado, esse Becoming vão se encontrar. Tanto a parte que você estava com boa concentração, quanto essa pequena memória que você vai ter de troca de tarefa. Agora, quando é muito longo, você não faz essa comunicação. Você se lembra um pouco aqui, um pouco ali, daqui a pouco uma coisinha que chamou a atenção ou que você gravou mais no meio do estudo, mas fica mais arestas para serem cumpridas depois numa futura revisão. Então é bom isso para fins de memorização, de conseguir levar mais coisas para o longo prazo. Então por isso é uma produtividade no seu estudo, porque de nada adianta eu render 50 páginas da minha apostila, chegar lá, fazer um simulado e acertar 40% da minha prova, dessa parte do que eu estudei. Agora, se eu peguei 50 páginas da minha apostila e fizer depois uma prova e acertar 80% daquilo que eu estudei, é muito melhor. E eu não estou dizendo as questões logo depois do estudo, porque essas é tranquilo. Pô, tu recém estudou, tu vai lá e tu vai fazer 80% daquelas questões, tu recém estudou, tá ali, tá na ponta da língua ainda. Eu estou falando de fazer isso daqui uma semana, 2 semanas, um pequeno simulado desse estudo anterior. Aí sim vai girar em torno de 40%. Por quê? Porque você esqueceu muito. Agora, se você fez um bom estudo, vai gerar a longo prazo. E o Pomodoro pode te ajudar nisso aí. Então ele tem, além disso, outro benefício bem interessante, é que o Pomodoro vai ajudar na ansiedade. Como você sabe que a tarefa é pré-determinada e que a tarefa tem hora para terminar e que a tarefa vai terminar logo, ou seja, daqui 25 minutos, você não fica com tanta ansiedade no mundo externo, né, que o mundo está acontecendo. Não fica tão ansioso se o seu chefe está te procurando e tu não viu o WhatsApp. Não fica tão ansioso se a casa não está funcionando e você está aqui trancado no quarto. Você sabe que daqui a pouco você pode dar essa pausa, olhar, não fica ansioso se o boleto que você programou não foi pago ou não. Enfim, você tem mais tempo para fazer essa desopilada, de dar uma descansada e retomar essa concentração. Então essa é a ideia que eu quis passar para vocês da técnica Pomodoro. Uma técnica simples, uma técnica com poucas regras, né? Você não precisa ficar tendo um monte de regrinha para cumprir. Não, são poucas regras, é 25 minutos, intervalo de 5 a cada Pomodoro, a cada 4 dá um intervalo maior de 15 minutos, respeita bem isso aí, e aí você, né, quando deu o tempo, parou tudo, e aí você vai desfrutar dos benefícios, tanto para planejar, quanto depois para metrificar e poder constantemente ficar renovando o seu planejamento, que essa é a ideia, né? A gente tem que renovar o nosso planejamento constantemente para ficar sempre alinhando o rumo certo da sua aprovação. Esse foi o vídeo de hoje. Se ficou até aqui e não deu esse like, é hora de dar. Reforço para que você pegue o e-book que está aqui na descrição do vídeo, que é um e-book Os 10 Mandamentos do Estudo de Alta Performance. E nesse e-book você vai apenas pagar o custo da operação de deixar o e-book numa plataforma, de deixar do e-book chegar no seu e-mail corretamente. Então eu apenas coloquei o custo que eu tenho disso aí, que é R$7 tranquilamente, né? Você tem R$7 para poder ajudar muito nos seus estudos. E foi o vídeo de hoje, um grande abraço, saiba que toda semana a gente tem muito conteúdo legal. A gente se vê no próximo vídeo.